você. Que bom que você pôde vir. Que bom que você está assistindo aí pela sua TV, seu computador, smart, tablet, não importa. Que Deus te abençoe e invada a presença aí onde você está agora, em nome de Jesus. Que seja algo transformador para todos, em nome do Senhor. Nasceu como um filho, se nos deu, e Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar, e o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. O Rei dos Reis veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar.
Santo é o Senhor, cantando santo, santo, santo é o Senhor. Chamar o Fer aqui, vamos orar pelo Fer. O Fer vai nos conduzir aqui nesse tempo de ministração da palavra. Som. Estenda as suas mãos aqui, vamos orar pela vida do Fer. Pai, nós louvamos o Teu nome pela vida do Fernando, esse grande amigo que o Senhor presenteou a minha vida, a vida da minha família, a vida dessa igreja. Nós pedimos que a Tua bênção, a Tua graça seja com ele, que ele seja a boca de Deus nessa noite, que ele fale o que está no Teu coração, para a Tua igreja e para aqueles que estão aqui no templo e aqueles que estarão ouvindo através dessa gravação, que ele encontre... que essa palavra encontre um solo fértil e que multiplique nos corações de cada um. Pai, nós pedimos que o Senhor guarde a vida do Fer, guarde a vida da sua família, de todos os seus parentes, familiares, e repreendemos em nome de Jesus qualquer tipo de retaliação, que nesse momento exista a liberdade do Espírito Santo para ele ministrar conforme a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Elton. Show. Glória a Deus, aleluia. A graça e paz, igreja, amém? Vamos se assentar, vamos acalmar, que Deus tem muito para falar para nós nessa noite. Eu fico muito feliz mesmo. Até esqueci, é hábito já, né? Meu Deus do céu. Em nome de Jesus, a gente vai ser liberto disso aqui, ó. Não aguento mais. Mas enfim, né? É um privilégio sempre estar ministrando a palavra do Senhor. Para mim é muito bom, eu fico muito feliz, não que eu me sinta capaz disso, porque todas as vezes eu me sinto incapaz, e Deus vem e com a sua graça e misericórdia, Ele me abençoa, assim como abençoa a gente no dia a dia, né? Então eu sou muito feliz de estar aqui, gente, muito mesmo. Há muito tempo já... Eu fiquei muito tempo na liderança de ministérios, muito à frente, ministrando todos os finais de semana, e cada dia que passa eu vejo que eu sei menos. Quando se trata da palavra do Senhor, né? A gente tem muito que crescer e muito que aprender. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, a Deus. Obrigado por louvor, obrigado por o Senhor já ter falado conosco, a Deus. Pai, que essa atmosfera ainda continue tomada pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que nesta noite nós possamos, sim, Pai, buscar a Tua face e deixar que nossos corações sejam corações férteis, ó Deus, para receber aquilo que vem de Ti, Pai. Só quero ser um canal de bênção nas Tuas mãos, um canal, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que realmente cai por terra tudo aquilo que possa impedir aquilo que o Senhor tem para fazer nesta noite, na vida de cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém? Vai ser bem rápido, gente. É uma palavra bem curta, mas eu acredito que tocou o meu coração e eu espero que toque o coração de vocês também. Que está em Lucas 5, quem tiver com a espada e quiser abrir aí. Amém? Porque hoje a gente está sem o telão ali, a televisão não está funcionando muito legal. Mas amém, né? Lucas 5, eu vou ler primeiro e depois a gente entra no contexto todo. Em Lucas 5, no capítulo 17, está escrito assim, ó. Todo mundo conhece muito bem essa passagem, né? Ora, aconteceu que um daqueles dias estava ele ensinando, achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos das aldeias da Galileia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Capítulo 19. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, e desceram no leito,
por entre os ladrilhos, telhado, né? Para o meio diante de Jesus. Capítulo 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e os fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este, diz blasfêmias, que pede para perdoar os pecados, senão Deus? Jesus, porém, concedeu-lhes os pensamentos, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: o que arrazoais em vosso coração? Capítulo 22. Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente levantou-se diante deles e, tomando o leito que permanecerá deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Amém? O que Deus colocou no meu coração nesse dia, para a gente tratar, a gente já vem falando sobre isso, a gente teve uma série de mensagens que já veio tratando sobre isso, falamos sobre refúgio, que não é lugar para morar, e sim para passar. Falamos também que os ventos eram mensageiros, assim como o vento no mar quase naufragou os discípulos, ele também encheu aquela casa do Espírito Santo e todos foram cheios, e dessa forma o vento também traz mensagens. Foi ministrado sobre isso, foi ministrado também sobre relacionamento, aonde que a importância disso, e hoje de manhã o pastor também trouxe uma mensagem poderosa sobre isso, e Deus vem falando demais conosco nesse tempo. De quarta-feira nós temos vindo aqui orar, eu, minha esposa, acho que acabou, e a Diana e o Gui, né, que estão acompanhando, mas a gente vem mesmo com poucas pessoas, nós temos nos posicionados e orado nas quartas-feiras aqui. O poder não está em nós, e sim naquilo que Deus quer fazer. Ele tem nos usado tremendamente, e a gente tem visto a direção que Deus quer que a gente esteja. E de quarta-feira Deus tem falado demais conosco, apenas uma hora. Eu vejo como a graça e misericórdia de Deus é muito grande, né? O movimento que nós fazemos é pouco perto do que Ele tem feito por nós. E nesse tempo Deus vem trazendo várias mensagens. E hoje eu vou falar de novo sobre relacionamento, que ficou bem claro nesse versículo que eu acabei de ler, né? Eu vou fazer até uma pergunta e uma brincadeira, não, aqui com a gente, o que é mais fácil para ser um bem-sucedido? Vindo de uma comunidade carente ou a gente vindo de uma família de um meio próspero? O que é mais fácil? Provavelmente a maioria responderia que é muito mais fácil nós virmos de um meio próspero, cristão, onde a família já é próspera, tanto financeiramente como espiritualmente, e desse meio aí a gente nascer nesse meio e prosperar nesse meio. É mais fácil que a gente vir de uma comunidade carente, onde a palavra de Deus tem dificuldade até de entrar, e a gente olha dentro desses dois contextos, a gente pode falar que é mais fácil nascer numa família dessa, com essas qualidades, né, de próspero, de uma família rica, de uma família que teme ao Senhor, do que uma família que não teme ao Senhor, que vive numa comunidade muito carente. A gente, de repente, pode fazer essa analogia e falar: não, é muito mais fácil. Eu gostaria de nascer numa família muito rica, onde tudo ia dar certo, onde tudo sempre ia dar certo. Aí a pergunta é: será que daria certo mesmo? Com certeza, nós pensamos que aonde a gente vem, o ambiente que nós estamos, vai nos facilitar muitas coisas. Na verdade, o ambiente que nós estamos, ele influencia, mas ele nunca decide. Eu tenho exemplos na minha família, exemplos de amigos que nasceram num contexto muito difícil e deram certo. E eu tenho, ao contrário, pessoas que nasceram num contexto tão bom, mas tão bom, que não tinha como dar errado e deu errado. Eu conheço, essa semana eu estive conversando com um amigo meu, amigo em comum que nós tivemos na infância, e na nossa época, aquele menino, olhando assim, ele tinha tudo para dar certo. Os pais eram crentes, o cara tinha, enquanto a gente morava em casas comuns, antigamente, quem sabe do que eu estou falando, os mais velhos, né? Quem tinha um sobrado, você falava: o cara é rico.
Não precisava, né? A gente olhava a casa, a estrutura, nossa, 2 andares, o cara, ei. E esse menino tinha tudo isso para dar certo. E, infelizmente, a gente soube que, através desse meu outro amigo em comum, que ele está viciado em bebida alcoólica e está dando muito trabalho. O pai dele construiu uma outra casa para ele, linda, e mesmo assim ele ainda não tem valorizado. Isso mostra que o ambiente que nós estamos influencia, mas nunca ele deve decidir quem nós somos. Ele influencia sim, porque, de certa forma, nós somos, às vezes, atraídos pelo ambiente. Mas, independente do ambiente que nós estamos vivendo, nós precisamos decidir o que nós queremos. Amém? Já vimos aqui. O que vai te definir onde você quer estar é a partir de agora. O que posso mudar agora para direcionar meu futuro? Pegando nesse contexto que realmente o ambiente só influencia e não decide, se nós decidirmos hoje, agora, o que nós queremos ser, o que devemos fazer, vai fazer toda a diferença no nosso futuro. O passado deve ser acessado, às vezes, para trazer algo que nos traz lembrança, assim como a palavra de Deus faz. Mas aquilo que passou, passou. Hoje, agora, nós temos a condição de definir aquilo que nós queremos ser. Então, nós temos essa oportunidade todo dia, a hora que acordamos, a hora que Deus fala conosco, a hora que Deus nos dá mais um dia de vida, é mais um dia, mais um momento que nós temos para acertar, decidir daqui para frente o que nós queremos ser. Existem pessoas paralisadas nesse tempo. Esse tempo de pandemia realmente trouxe algo muito ruim para algumas pessoas trouxe algo benéfico. Vocês acreditem ou não, sim. Tem pessoas que aprenderam a conviver mais junto, estão mais amando muito mais uns aos outros, tendo mais tempo uns com os outros, conhecendo melhor uns aos outros. Isso, quando eu digo a família que ficaram confinadas em casa. Mas esse tempo que nós estamos passando aqui, as pessoas têm paralisado. Muitas pessoas que eu conheço paralisaram. E a gente veio tentando descobrir, e entre conversas e conselhos que nós demos, e algumas pessoas que a gente acompanha e ministramos na vida deles, e vimos que essas pessoas têm paralisados porque o meio que elas estão vivendo, que decidiram viver, está realmente paralisando elas. O que nesse tempo tem nos paralisado? O que nesse tempo tem nos parado? O ambiente não define, e sim as suas escolhas a partir de hoje. Nós devemos sim escolher aquilo diferente do que o ambiente às vezes está nos proporcionando. A palavra de Deus é muito clara quando ela fala que nós não devemos sentar em roda de escarnecedores, né? E ela é muito clara nisso, não precisa nem explicar, por si só ela se fala. Mas, nesse tempo, nós estamos com dificuldade de entender qual que é esse ambiente que tem feito nós nos paralisarmos. Pessoas saem para trabalhar, pessoas saem para fazer tudo. Mas aquilo que um tempo de oração, uma visita ministerial, as pessoas têm até se negado com medo da pandemia. Eu acho que nós devemos sim tomar muito cuidado, mas precisamos também tomar cuidado muito com a nossa alma, com a nossa salvação e com aquilo que Deus nos levantou para nós sermos. Relacionamento é muito importante para isso. No capítulo 18, está dizendo assim, aqui, Lucas. Isso, no capítulo 18 está escrito assim: Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico. Nós devemos andar juntos. Você vê que nesse momento aqui, o relacionamento daquele paralítico foi que definiu o futuro dele. Então, enquanto nós estamos tomando decisões errôneas em nos não relacionarmos mais, em não buscarmos mais a comunhão, eu digo que é isso, porque é o que Deus tem colocado no meu coração, errônea, quando nós pensamos em simplesmente não se relacionar mais com Deus, com a família cristã ou com os próximos. Tem vários meios de se relacionar, tá? Não estou falando para todo mundo fazer uma festona e tá todo mundo junto, mas existem meios da gente manter esse relacionamento ainda.
E esse homem aqui, se ele não tivesse esse relacionamento, provavelmente ele estaria no leito. Sei, a vontade de Deus é soberana. Ele usaria outra pessoa, mas ainda assim ia precisar de relacionamento. O relacionamento aqui, a palavra de Deus não fala o homem ajudou, fala uns homens. Está no plural aqui, ou significa que aquele paralítico tinha mais pessoas, que ele se relacionava com pessoas. E isso foi fundamental para que ele fosse curado. Dificuldade, a gente vê no versículo 19 que está dizendo assim, ó. Então, achando por meio onde introduzi-lo por causa da multidão, ou seja, esses amigos tiveram dificuldade. O relacionamento pede isso e exige isso. Não é fácil, nós temos que abrir mão de algumas coisas, abrir mão de um tempo, abrir mão de algo que nós iríamos fazer para nós, para fazer para o próximo. Esses 4 podiam encontrar Jesus e pedir um milagre. 4 não, né? Esses homens poderiam encontrar Jesus e falar, cada um pediu um milagre ou uma cura para eles. Mas não, eles decidiram abrir mão daquilo que era para eles para curar o amigo paralítico, que eu creio que era amigo. Então, nesse tempo de relacionamento, a dificuldade das pessoas certas para propósitos certos. Não deve ser e nunca é qualquer relacionamento que nós devemos cultivar, que nós devemos buscar, não deve. Por isso, mais uma vez eu falo, o ambiente que nós escolhemos define também aquilo que nós queremos ser. Só que a sua decisão vai ser fundamental para isso. Se você decidir, a partir de hoje, mudar aquilo que está paralisando, aquilo que nos tem paralisado, ainda assim nós podemos olhar para frente e ver um futuro próspero, aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, aquilo que Deus chamou cada um de vocês. Deus nos chamou e fato, porque eu acredito que nós não estaríamos aqui hoje se Deus não tivesse nos chamado. Por que saímos de casa? Para que viemos aqui hoje? Mais um domingo eu preciso ir porque é Santa Ceia. Eu não fico sem tomar Santa Ceia. Santa Ceia, ela não salva. É o que valida aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Então, por isso é muito importante nós cultivarmos relacionamento com as pessoas, e a dificuldade que nós teremos para fazer isso, nós precisamos vencer. Nós temos deixado as nossas dificuldades do dia a dia, correria. Irmão, estou na correria, esqueci de mandar mensagem para você. Nossa, eu estou na correria, eu vejo para você. E aí vai, né? E nós vamos deixando esses tipos de comentários bem vivos, né? Quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus tem como, Jesus tem como prioridade, relacionamento. O ministério de Jesus se baseou em relacionamento e nós não temos vivido isso nesse tempo. Precisamos fortalecer isso com a dificuldade que esses homens tiveram de levantar esse homem, subir no telhado. Vocês imaginam que naquela época não tinha escada telescópia, né? Não tinha esse cesto aéreo que levanta a pessoa e põe no telhado, põe na árvore. Imagina que esses caras tiveram muita dificuldade, essas pessoas, de levarem esse homem até lá. Porque eles levaram até o telhado, abriu o telhado e desceu o homem em corda. Gente, quem carregou uma pessoa já desfalecida ou desmaiada, a gente sabe que o peso dela dobra, né? Meu Deus! Eu já tive bastante experiência com isso na época com o meu pai, então era muito pesado. Então precisou de mais homens para carregar ele lá, mas mesmo assim ele tinha a tarefa de subir num telhado. Imagina aqui a gente agora sem nenhum artifício, tipo, nenhuma ferramenta, nenhuma escada e nem nada, a gente ter que subir alguém pelo telhado, vai dar muito trabalho. E é isso que a gente precisa, nesse tempo, nos relacionar com pessoas que se arriscariam por nós, pessoas que realmente teriam todo esse trabalho por nós. Isso é relacionamento saudável, não é relacionamento interesseiro. É isso que Deus tem para nós. Nós precisamos, de fato, nos atentar a isso. No versículo 20 está dizendo assim, ó. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Engraçado que nesse versículo 20, Jesus diz, vendo-lhes a fé de quem?
não era nem do paralítico. Quando nos relacionamos com as pessoas certas, somos abençoados pela bênção do irmão. A bênção que está sobre a vida do irmão é tão grande que nós estamos do lado, somos abençoados também. Quando nos relacionamos com as pessoas corretas, decidimos nos relacionar com as pessoas certas, de fato, a bênção vai chegar. Meus queridos, procurem se relacionar com pessoas que têm a fé maior que a tua. Com certeza essa pessoa vai ser transformadora na tua vida. Quanto de nós nos vimos diante de tanta dificuldade, às vezes com a fé abalada, isso é normal às vezes acontecer. E pessoas do nosso lado, com a fé maior que a nossa, nos motivaram. Pessoas com a fé menor que a nossa, nós devemos ser motivadores deles, sempre. Então nós precisamos sim buscar relacionamentos saudáveis, aonde pessoas que estiverem do nosso lado vão nos direcionar por um mesmo propósito. Eu tenho muitos amigos. Amigos mesmo, eu estou falando amigos no verdadeiro sentido da palavra. Eu tenho bastante amigos. Eu tenho amigos fora do contexto cristão que me entendem, me respeitam. Se eu precisar, eles ajudarão. Se eu ligar agora, eles vão aparecer aqui. Se eu precisar de qualquer coisa. E assim é com eles também. Eu cultivei essas amizades ao longo do tempo, porque eu sei que são pessoas que, de certa forma, um dia ainda vou influenciar com o meu jeito de ser. Não vou colocar a goela abaixo. Não vou colocar a goela abaixo o ministério ou aquilo que a gente acredita. Eu acho que o maior evangelismo é de boca fechada. Eu creio nisso também. Então eu ainda continuo a cultivar essas pessoas. Eu continuo. Porque na hora que apertou o calo, irmãos, eles, irmão, Fer, você consegue, ora por mim, ou leva o nome lá, eu sei que você tem um grupo de sexta-feira lá, que é a célula que a gente tem, que em nome de Jesus também está uma bênção. E aí ele fala assim, pô, leva lá meu nome lá, leva o nome de fulano de tal. E é assim que nós somos chamados, nós precisamos sempre estar em relacionamento. Amém? Quem está paralisado não consegue se mudar sozinho. Esse paralítico ficou claro que ele estava paralisado, porque um paralítico é natural que ele esteja paralisado. Hoje existem meios, né? Antigamente não. Hoje tem cadeirinha elétrica, tem perna robótica e tem tudo aquilo de tecnologia para ajudar as pessoas que têm dificuldade de se locomover. Mas naquela época, não. Naquela época, o cara, se tivesse um problema, ele ia ficar daquele jeito, não tinha recurso. Mas sempre que estamos paralisados, nós nunca conseguiríamos sair sozinhos. E não vamos conseguir. Não conseguimos. Por isso eu ainda falo para vocês e ainda valorizo isso, que relacionamento é muito importante em todas as vertentes. Quando o Elton orou falando que Deus, agradece a Deus pelo amigo, e realmente dentro dessa igreja, eu tenho muito tempo, desde 2002 convertido, mas aqui eu encontrei amigo, eu encontrei família, além de amigo. Então para mim isso é muito valoroso. Então por isso eu me dedico também por esse relacionamento, e não vai ser, de repente, qualquer coisa que possa acontecer que vai me afastar desses amigos. Assim como eu tenho amigos ainda da outra denominação, da outra igreja, eu continuo ainda preservando alguns amigos. Isso é muito bom. Relacionamento é muito bom. Nós nunca, de novo, eu vou até ler. Quem está paralisado não consegue se mover sozinho. Em João 5, a Bíblia diz que um homem estava há 38 anos paralisado. Este homem não tinha a quem jogar ele no tanque de Betesda. A gente conhece muito bem essa passagem, que quando os anjos movimentavam, faziam as ondas, e essas ondas curavam no tanque de Betesda. Esse homem ficou 38 anos sem relacionamento, porque ele precisava só de uma pessoa para jogá-lo na água. E foi o que aconteceu, mas depois de 38 anos. Aqui mais um exemplo de que não devemos e não conseguimos sair da paralisia sozinho. Seja paralisia espiritual, seja paralisia em relacionamento, seja qual for. Nós precisamos de pessoas para nos relacionarmos e sairmos dessa paralisia.
Aqui ficou muito claro também, nesse tempo do tanque de Betesda, você imagina aquele homem, 38 anos, perto. Você está próximo, você está a um passo, mas não foi curado. Não teve um só amigo que olhasse com um olhar de amigo para ele. Cara, eu vim aqui para ser curado, mas você vai, porque depois eu consigo ir. Eu jogo você e no outro dia eu venho, os anjos vão voltar aqui, eles vão movimentar de novo e as ondas vão curar de novo. Dificilmente, quando nós cultivamos relacionamentos errados, nós vamos conseguir mudar aquilo que nós estamos enfrentando de barreira. Então, paralisia, ela só sai com relacionamentos corretos, com relacionamentos de propósito. Enquanto estivermos relacionando num ambiente em que esse ambiente tem nos tornado pessoas frias, pessoas incrédulas às vezes, duvidando de que Deus possa curar uma simples pandemia. Ele pode todas as coisas. Se Ele pretende fazer isso, é outra coisa, tá? Mas Ele pode. Eu creio ainda que Deus pode. Eu creio que Deus, a gente não precisa nem de medicina, Ele vem e cura de uma vez só. Eu creio. Se Ele vai fazer ou não, eu não sei, mas isso não abala a minha fé. Não abala aquilo que eu acredito. Então, nesse tempo aqui, nós temos pessoas que se afastaram, nós tivemos que, de fato, por uma ordem judicial, se afastar. Né? Eu até refleti sobre o amor, muitas pessoas falaram que o amor se esfriaria e tal. Cara, você já pensou que o amor podia se esfriar por uma ordem de alguém, nós teríamos que obedecer? Porque quando nos relacionamos com pessoas, o amor se esfria. Quando nos relacionamos com o próximo, o amor vai se esfriando. É natural isso. Nós precisamos estar cultivando isso. Então, nesse tempo que nós fomos confinados aí, algumas pessoas realmente não conseguiu evoluir nisso e continuar cultivando o amor. Mas isso é um paralelo só, amém? Precisamos de amigos que subirá um telhado por nos ajudar. Como eu já disse, nós precisamos de amigos que vão gastar do teu tempo para nos abençoar. Um tempo atrás, um amigo meu me ajudou muito. Eu falei, cara, mas por que você está fazendo isso para mim? Ele falou, cara, nós somos irmão. E ele não é cristão, tá? Ele falou assim, nós somos irmão, cara. Se eu não ajudar o meu irmão, eu vou ajudar quem? Mas do nada não, né? O Espírito Santo é tremendo, maravilhoso. Ele move quem quer. Ele envia quem for possível para que nos abençoe. Então o Espírito Santo falou também com ele, eu acredito nisso, e esse cara me abençoou de uma forma tremenda assim. Eu falei, meu Deus, eu nem mereço isso, mas cara, nós somos irmãos e eu vou te ajudar, e é isso mesmo. Tremendo quando nós nos relacionamos com pessoas com um propósito. Amém? Precisamos de amigos que tenham a mesma fé que nós. Precisamos sim de amigos que tenham mais fé que nós, mas quando eu digo a mesma fé, o mesmo propósito, acreditar na mesma coisa, servir a mesma coisa, não dá para a gente ficar muito, assim, os amigos que não são cristãos meu, que eu ainda cultivo o relacionamento, eu cultivo, mas eles não andam o dia a dia comigo. Quem anda o dia a dia comigo é minha família aqui, minha família cristã, minha família da fé. Esses andam dia a dia comigo. Esses outros eu cultivo e continuo, eu acho muito importante. Porém, nós precisamos ter esse entendimento, que às vezes alguns são para ficar e alguns para passar. E alguns a gente se vê de vez em quando, mas isso não muda aquilo que nós devemos continuar nos esforçando para cultivar, a amizade. Eu tenho amigos que vejo pouco, mas quando vejo, meu Deus, parece que o negócio já liga, que é a amizade verdadeira. Jesus escolheu os discípulos em Marcos 1,16. Isso é muito importante. Nós que estamos paralisados, estamos sem movimento nenhum, provavelmente é muito difícil de Deus te usar para algo.
Nossa, você está falando então que Deus... Não estou limitando a Deus, Ele usa quem quer da forma que Ele quer. Mas a gente vê na passagem aqui, onde Marcos 1,16, a Bíblia diz que eles estavam pescando. Então todos os discípulos foram escolhidos e normalmente eles já estavam trabalhando. Eles já tinham essa cultura de estar em movimento. Nós precisamos nos relacionar com pessoas que pensam na frente, que não estão parados, que estão em movimento sempre. O pastor deu um exemplo hoje de manhã, ele fala, cara, eu já estou fazendo um outro curso, né? Falou cri, cri, cri. Falei, meu Deus, o que é esse curso, né? Aí ele falou, criando crianças criativas. Então ele não para, ele fica em movimento direto. Eu sinto até dificuldade de acompanhar. O pastor Renato, ele está o tempo todo fazendo um curso. Ele termina um, faz outro, termina e vai continuando, ele não para de estudar. Então, assim como os discípulos foram escolhidos por Jesus, porque estavam em movimento. Jesus não ia colocar pessoas que estavam completamente paradas. Você pegar uma pessoa paralisada e mover ela, você viu que dá muito trabalho. Não dá? Tem que subir um telhado, tem que carregar ela. Ainda é necessário, mas Jesus escolheu usar os discípulos, escolheu cada discípulo, e eles estavam em movimento. Essa é uma característica que nós precisamos entender e saber que nós precisamos estar sempre em movimento, para que Deus possa nos usar na hora certa, e para nós sermos um canal de bênção na vida das pessoas. Amém? A escolha de se relacionar com pessoas que estão em movimento, pessoas com fé e maior que a nossa. Não precisamos de muitas pessoas. Não precisa. Eu tenho bastante, mas não precisamos de muitas pessoas. Aqui o paralítico, eu vou fazer a conta aqui, eu não sei se algumas versões dizem a quantidade, mas quando a palavra de Deus fala aqui que alguns, eu acredito que era mais de umas 4 pessoas, para até equilibrar a maca, né? Equilibrar o leito dele e subir e descer. Eu acho que 4 pessoas era o ideal. Eu acredito que tem uma versão que fala sobre isso. Porém, não precisamos de muito, mas precisamos de amigos verdadeiros. Precisamos relacionar com pessoas verdadeiras. Aqui. Não precisa estar. Jesus tinha 3 amigos para... Na verdade, olha só isso que tremendo. Jesus tinha 3 amigos para orar junto, 12 discípulos para ensinar e uma multidão para pregar e divulgar o reino de Deus. De novo, Jesus tinha 3 amigos, os mais próximos, Pedro, Tiago e João. Eram aqueles que Jesus, na hora que estava muito aflito, Jesus se aproximava, deitava o ombro e orava. Ele tinha 12 discípulos para ensinar e uma multidão para pregar o evangelho. Nós precisamos pegar essas 3 características e entender de que forma nós vamos decidir hoje nos relacionar. Nós não precisamos, como ele tinha 3 amigos, todos os amigos que a gente falar tudo ou contar nossos sonhos de tudo. Eu acredito, dentro desses amigos que eu falei para vocês que eu tenho, alguns eu decido contar os meus sonhos. Eu decido contar os meus sonhos com aqueles amigos que de fato também vão estar lá na frente comigo nos meus sonhos. Porque tem pessoas que não vão entender alguns sonhos que nós temos. Tem pessoas que vão olhar para nós e falar, meu Deus, esse cara é louco. Aonde que ele está pensando que ele vai? Então nós precisamos, assim como Jesus fez isso. Ele tinha 3 amigos para contar tudo. Ele separou isso. E tinha os 12 para ensinar. Quando ele ia se refugiar, né, Jesus ia buscar um monte, alguma coisa para orar e buscar a direção de Deus, ele trazia 3. Quando se tratava da direção, do propósito de Cristo, ele trazia 3. Espera aí, para o meu propósito, aquele meu sonho, aquilo que eu tenho que completar aqui na terra, 3 entendem esse ministério na minha vida. Mas quando ele ia ministrar a palavra, ensinar e divulgar, aí eram os 12. E quando ele pregava era para uma multidão. Quando era para dar a direção do reino e passar tudo aquilo, ele usava e ele pregava para a multidão. O que nós temos feito nesse tempo?
que nós vamos decidir a partir de hoje, o que nós vamos tomar como decisão e mudar aquilo que pode mudar para frente. Precisa. Pessoas que estão paralisadas, que estão nos assistindo, pessoas que, de fato, nesse tempo, perderam até um pouco da fé. Busquem se relacionar com pessoas que mais fé que a tua, busque se relacionar com a família de Cristo, que eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai sim, com a graça e misericórdia dele, direcionar nós novamente para aquilo que Ele quer. Deus tem propósito para todo mundo, e Ele quer nos direcionar. Amém? Vamos inclinar fechar os nossos olhos. Que nós possamos deixar que o Espírito Santo realmente torne nosso coração um coração fértil a cada dia. Que nós possamos nessa noite, em nome de Jesus, ó Deus, nos relacionarmos mais primeiro contigo, Pai. Senhor, me perdoa se nesse tempo eu tenho me afastado das orações, eu tenho de fato deixado de buscar, Senhor, como eu te buscava, Pai, me perdoa. Mas nessa noite, Senhor, eu decido sim me relacionar novamente. Não vai ser o ambiente que me influencia nas coisas negativas que vai mudar a minha decisão. E a decisão é: eu creio em Ti, ó Deus, eu me entrego totalmente a Ti, Senhor, e eu quero fazer a Tua vontade. Senhor, renova a minha fé, ó Deus. Senhor, fala conosco, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos a cada dia, Senhor, nos relacionar com a Tua família aqui na terra. Oh Deus, a Tua palavra diz que onde um ou dois estiverem, o Senhor estaria ali. Até aí mostra que precisamos de relacionamento para buscar a Tua face, para alcançar o Teu coração. Sim, Deus, a salvação é individual, mas buscar a Ti, ó Deus, coletivamente, ó Deus, tem outra atmosfera. Senhor, por isso nós estamos nessa noite aqui reunidos, crendo a Deus que nós reunidos aqui com um só propósito, de louvar, adorar e buscar a Tua face, Senhor. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Deus, falar com cada um. Senhor, que neste tempo agora nós possamos refletir em tudo aquilo que nos afastou de Ti e mudarmos, ó Deus, o que tem nos afastado de Ti, Senhor. É o distanciamento, é as amizades erradas, é os ambientes errados que eu decidi frequentar. Isso tem me afastado de Ti, Pai, então perdoa. Porque nessa noite eu decido sim buscar a Tua face, me relacionar com as pessoas corretas, viver naquele ambiente com propósito. Senhor, não consigo sair da paralisia sozinho. Pai, em nome de Jesus, envia pessoas para esta pessoa que hoje se sinta sozinho. Aquela pessoa que não está conseguindo se mover, que está paralisado. Senhor, envia alguém, envia um anjo Teu, envia uma pessoa para ajudá-lo a sair dessa paralisia, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, abra sempre os nossos olhos, para que nós possamos enxergar aquilo que tem nos afastado de Ti. Oh Deus, obrigado pela Tua graça e a misericórdia, Deus, e nos permitir voltar assim como o filho que voltou para o Pai. Senhor, o Senhor sempre permite, o Senhor sempre nos dá uma oportunidade de voltarmos, Senhor, na Tua presença, de voltarmos na Tua comunhão, no relacionamento com Deus. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus.